Nós não nascemos prontos, mas estamos em constante formação. Também não pedimos para nascer, mas a gente recebeu a vida como um presente de Deus. Constantemente nós somos apunhalados por diversos tipos de sofrimento em nossa vida. Por isso que nós precisamos de um socorro divino, um socorro do alto, para que a gente possa enfrentar as diferentes misérias existenciais. Constantemente nós nos deparamos com tragédias, com desilusões, com traições, medos, diferentes tipos de sofrimentos que a gente não vai conseguir eliminar de nossa vida. A nossa maior sede e a nossa maior fome é a felicidade, que não consiste na abundância de prazer, na ostentação, na busca do poder, em tudo aquilo que é material. A felicidade plena não está nisso. Mesmo tendo tudo isso, nós podemos ainda ser muito vazios por dentro ainda. Tudo isso nos leva a concluir que nós precisamos de um Salvador, para que a nossa existência não se extermine, para que a gente não se disperse por nada. Os apóstolos então, eles viram em Jesus o Salvador. A começar por Pedro, que ao ser questionado pelo Mestre: "E vós, quem dizeis que eu sou?", responde acertadamente: "Tu és o Messias, Tu és o Salvador, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és o Cristo." Quando vemos em Jesus o Salvador da nossa existência, como Pedro viu, tudo ganha sentido. Tudo fica ordenado. A vida começa a ser vivida por nós de modo diferente. Mas nem sempre é assim. Pois imediatamente, após Pedro ter feito a belíssima profissão de fé: "Tu és o Cristo, Tu és o Messias", nós vemos Jesus na sequência anunciando a sua paixão, o seu sofrimento redentor. Iria ter que entregar e doar sua vida, passar pela cruz. Pedro, ao se deparar com isso, o que ele faz? Ele repreende Jesus: "Senhor, que isso nunca te aconteça", desejando diabolicamente isto. Então Jesus, ele vai dizer algo a Pedro que nem aos fariseus Jesus disse, algo tão pesado: "Vai para longe de mim, Satanás." Jesus disse isso a São Pedro, primeiro Papa da Igreja, grande santo da Igreja, aquele que professou a fé: "Tu és o Messias. Tu não pensas como Deus e sim como os homens", vai dizer Jesus. Aqui nós vemos, meus irmãos, o desejo humano de Pedro, que também é o meu e o seu, de querermos um Salvador sem cruz, uma salvação sem sacrifício. Muitas vezes queremos isso, mas isso não vai nos resolver nossa vida. Importante nos dar conta do seguinte: para os judeus a cruz, ela é um escândalo. Pedro é judeu, por isso ele não consegue entender aquilo que Jesus está lhe dizendo. Assim também como nós hoje, muitas vezes o sofrimento, ele continua sendo para mim e para você um escândalo, algo a ser antes evitado do que oferecido.
negado do que abraçado, livrado do que vencido. Não queremos sofrer, queremos só a glória. Porém, Jesus está nos ensinando que o sofrimento, a cruz, são caminhos de salvação. Não é para você sair correndo atrás do sofrimento. Espera que ele vem. Aposto que até já chegou. Não fuja dele. O sofrimento, a cruz, pode nos purificar. Pode antecipar ou até mesmo eliminar o purgatório que poderíamos ter ou podemos ainda ter. Nos purifica os nossos pecados. Entenda, meus queridos, a cruz é uma grande graça. O sofrimento que te vem pode ser uma grande graça. Claro que também pode ser a perdição. A gente tem que saber usar isto que nos vem. Costumamos render graça a Deus pelos benefícios que recebemos de Deus, não é? Mas um bom cristão também deve saber agradecer a cruz, saber agradecer pelos sofrimentos que nos vêm, aqueles que surgem em nossa vida e que são oportunidades da gente nos santificar. Saiba disso. Diz São Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças. Ora, se em tudo dai graças, então também pelos sofrimentos, pelas contrariedades da vida. Quem tem um coração agradecido receberá uma porção maior de graças em sua vida. Uma boa penitência que nós podemos fazer para a gente ter um coração mais agradecido e saber levar os sofrimentos é a gente alegrar os nossos ambientes. Às vezes o nosso dia não está tão bem, mas se você se esforçar e você ser um sinal alegre, um cristão alegre, ele vai conseguir atingir muito mais corações, mesmo em meio a sofrimentos. Acontece que a nossa tendência, por causa do pecado original, é fugirmos do sofrimento, não querer carregar a cruz, não querer a santidade, porque ela exige renúncias. Tem aqueles que não querem casar porque querem ser livres. Tem aqueles que casam e depois querem separar, por quê? Porque não conseguem conviver. Tem aqueles que não querem ter filho porque é difícil educar hoje, é muito caro, é muito trabalhoso. Tem aqueles que deixam os sacramentos por causa das exigências do evangelho da igreja. Tem aqueles que rompem amizades porque não conseguem perdoar ou não querem. Tudo isso são caminhos mais fáceis que nos levam ao abismo. Mas calma, dá tempo ainda de a gente voltar. Estamos vivos, que bom. Podemos ainda voltar. Jesus conclui o evangelho de hoje deixando claro que nós devemos lhe seguir. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É um convite aqui para alcançar a salvação e andarmos no caminho do Salvador. Não será possível fugir do sofrimento. O sofrimento inevitável. Lógico que tem sofrimentos que a gente tem obrigação de fugir. O pecado nos causa sofrimento. Um vício nos causa sofrimento. Tem que fugir disso. Mas tem muitos sofrimentos que vão nos vir. E aí a gente tem que enfrentar. Precisamos crucificar os nossos desejos desordenados. Além também de alguns desejos justos, em forma de penitência nós podemos fazer. Comer demais é pecado, é gula. Mas deixar de comer uma coisa que a gente gosta, mesmo um pedacinho pequeno de chocolate, isso não tem pecado nenhum comer chocolate, mas eu não vou comer por Jesus. É lícito comer o chocolate, mas não vou comer por Jesus. É uma penitência que podemos fazer.
conta que um homem, certa vez, ele ia a um bar tomar um traguinho e ele se acostumou a tomar com limão. Mas aí ele começou a ficar doente. E aí então ele pensou assim, eu vou no bar e não vou mais tomar com limão. Aí pediu laranja, cachaçinha com laranja. Continuou com dor. Continuou indo no bar e pediu ao bodegueiro, me faz agora com maçã. Continuou com dor. Pediu com abacaxi, cachaçinha com abacaxi, continua com dor. E foi pedindo com diversas frutas, até que um dia ele chegou, muito dolorido ainda, e disse assim, olha, descobri meu problema. Eu tenho alergia a frutas. Me dá uma purinha. E tomou a purinha. Não demorou muito e ele morreu. O problema era a cachaça. Não dá, gente, para nós negociarmos com Deus. A gente querer manter uma vida no pecado. Temos que tirar, é a cachaça que mata, é o pecado que nos mata. É preciso sacrificar o nosso vício, seja o que for. São Tiago nos fala que a fé não tem a capacidade de nos salvar se ela não for traduzida em obras. Fé sem obras é morta. Por isso que nossas ações sejam conforme a nossa fé. E a nossa fé deve ser reta, não uma fé torta. Jesus morreu para nos salvar, mas nós precisamos colaborar com a salvação, oferecendo santos sacrifícios a Deus. Assim como o servo sofredor em Isaías, precisamos oferecer sacrifícios. Então veremos que Deus, Ele será o nosso auxiliador. Porque Jesus não desviou o seu rosto de bofetões e cusparadas. E o Pai o defendeu. Deus nos defenderá se nós enfrentarmos os sofrimentos. E um dia alcançaremos a sua salvação. Os nossos desejos humanos, então, eles precisam ser purificados ou elevados, de modo que nós aspiremos às coisas do alto e não às coisas da terra. Pois assim iremos colaborar com a nossa salvação. Até porque a fé, ela é dom e tarefa. Nós recebemos de Deus como dom, mas precisamos comprometer e traduzir elas em obras, em prática. Tem pessoas que pedem a bênção para o padre. Que bom, que bonito isso. Mas às vezes tem pessoas que pedem a bênção achando que só aquela bênção basta. Não precisa fazer mais nada. Tem pessoas que pedem para o bispo ou o padre abençoar a Bíblia. Mas a bênção verdadeira é ler a Bíblia e colocá-la em prática em nossa vida. Tem aqueles que pedem para o padre abençoar o terço. Mas a bênção está mesmo em rezar o terço. Pedir a Deus a graça, as graças pelas mãos de Maria. Eu não estou dizendo aqui que a bênção é ruim. E muito menos que não devemos pedir. Eu estou dizendo que a gente tem que pedir a bênção, mas temos que, pela fé, mas também pelas obras, pela prática, traduzir isso. Senão, só a fé pode não nos salvar. Bênção não é mágica. Precisa também da prática. São José Maria Escrivá, ele fala assim em relação ao cristão no mundo: devemos santificar o trabalho, ou o mundo. Devemos nos santificar no trabalho, também no mundo, e também santificar os outros com o nosso trabalho, e também no mundo. Podemos traduzir. Esta é a missão do cristão. Por isso vamos nos dispor a colocar em prática a nossa fé, que recebemos no nosso batismo, aceitando a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo e colaborando com a salvação recebida, carregando a cruz com alegria. E Deus vai nos dar o prêmio da salvação final. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.